Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Se for contribuir com os seus estudos, compartilhe a aula, se inscreva no canal e deixe seus comentários, seu joinha. Então, vamos falar hoje sobre os acidentes ósseos. Eu coloquei aqui os principais acidentes ósseos que vocês podem ver aí nas peças ósseas de vocês, que vocês estão estudando. Embora nós vamos tratar o membro superior, inferior, a parte da cabeça, os ossos da face separadamente. Então, os acidentes ósseos nada mais são as características das superfícies ósseas. Os ossos apresentam acidentes anatômicos característicos, que são estruturas adaptadas para exercer um tipo de uma função específica. E há dois tipos principais de acidentes ósseos, Nós temos as depressões e aberturas e os processos ou invaginações. As depressões e aberturas formam as articulações e permitem a passagem de tecido mole, como vasos sanguíneos e nervos. E já os processos e as invaginações formam as articulações e também servem para a inserção de tecidos moles. Então, nós vamos ver agora alguns exemplos de cada um desses. Então, as depressões ou orifícios são estruturas que permitem a passagem do tecido mole, exemplos, nervos e vasos sanguíneos, ligamentos e tendões, e formam articulações. Um exemplo são as fissuras. As fissuras são fenda estreita entre duas partes adjacentes, pela qual passam vasos sanguíneos, nervos ou ligamentos. Um exemplo é a fissura orbital superior do osso esfenoide. Forame. Nós temos vários tipos de forame no nosso corpo. Eu também aqui relacionei para vocês na aula os mais comuns que vocês podem encontrar. Então, nós temos aqui na base, a vista inferior da base do crânio e com a vista superior da calota craniana aberta, esses mesmos forames que a gente vê aqui. Então, a gente vê aqui o forame carótido, que vai passar a artéria carótida, o forame jugular, o forame oval, o forame espinhoso. Aqui com a calota craniana aberta, forame óptico, forame oval, forame espinhoso. E como eu disse para vocês, cada um deles vai passar uma determinada estrutura. Então, por exemplo, nós temos aqui, olha, um dos maiores forames que tem na base do crânio, nós temos o forame magno. O forame magno, ele vai passar aí a medula espinhal, um pedaço da medula oblonga, que é o bulbo, com suas membranas, que são as meninges. Entre eles também vai passar aí o nono par, o 11º par de nervo craniano, que é o nervo acessório, e as artérias espinhais e as vertebrais. Nós temos também o forame vertebral, o forame carótido, que vai passar a artéria carótida e nervos simpáticos para os olhos, Então, consequentemente, esses forames, eles vão passar uma determinada tipo de estrutura, por exemplo, vaso sanguíneo, inervação. Quem faz curso, por exemplo, de odontologia, tem que conhecer bastante essa parte de forames, de inervação, porque muitas vezes vai estar implicado com o tipo de anestesia que às vezes o dentista vai aplicar. Nós temos aqui o osso do quadril, nós temos o forame obturado, o forame vertebral, que vai passar aí a medula espinhal. Então, alguns dos forames mais comuns que a gente pode encontrar.
Fossa. A fossa é uma depressão superficial, né? Que nós temos exemplo aqui, a fossa coronoide, mas vocês podem encontrar também em outros ossos no decorrer do estudo. Nós temos aqui, olha, a vista anterior do osso húmero, nós temos a fossa coronoide, a fossa subescapular, aqui nós temos a espinha da escápula, nós temos a fossa infraespinhal e a fossa supraespinhal. O sulco nada mais é que depressão alongada na superfície óssea, a qual acomoda o vaso sanguíneo, nervo e tendão. Então aqui nós temos o húmero novamente na vista anterior, aqui o sulco intertubercular, aqui nós temos o sulco do seio sagital superior, transversal, que é demonstra aqui o osso occipital. Lembrando que primeiramente nós estamos falando de depressões ou orifícios. Ainda sobre depressões e orifícios, nós temos o meatus, que é um orifício tubular. Então nós temos o meato acústico externo, nós temos também aqui ó, os meatos, quando a gente faz uma secção do plano sagital da cabeça e dá para ver os meatos que ficam entre as conchas nasais, que são elevações ósseas. Então aqui nós temos a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. E nós temos aqui os meatos, meato nasal superior, meato nasal médio e meato nasal inferior. E além desses, né, nós temos também os ossos pneumáticos, como a gente falou na aula nossa de ossos. Os ossos pneumáticos são ossos que têm cavidades para passagem do ar. Então aqui nós observamos o osso frontal, o etimoide, a maxila, aqui no corte sagital mediano, aqui no osso frontal, o esfenoide, né, que são cavidades também para passagem do ar. Os processos e projeções, né, processos e projeções que formam articulações ou servem de ponto de inserção para tecido conjuntivo, como tendões e ligamentos. Então, a partir de agora, nós vamos ver acidentes ósseos que vão contribuir para a formação de articulações, como também pontos de inserção de tecido conjuntivo. Então, nós temos o côndilo. O côndilo são protuberância externa arredondada na extremidade de um osso. Então, aqui, exemplo, a gente tem o côndilo do fêmur. Então, aqui a gente tem a vista anterior do fêmur e a vista posterior do fêmur. Então, nós temos, olha, o côndilo. Querendo ou não, nós vamos falar mais daqui a pouco, o trocânter maior, trocânter menor, cabeça do fêmur, que também, embora são saliências ósseas que vão participar aí de articulações e também servir de inserção de tendões de músculos. Aqui nós temos a tíbia na vista anterior, nós temos o côndilo medial, o côndilo lateral, o maléolo medial, as tuberosidades, a fíbula, né, aqui junto à tíbia, na vista posterior da tíbia. Aqui, numa vista inferior do crânio, nós temos também o côndilo aqui do osso occipital, que vai formar uma articulação côndilo atlanto-occipital. A atlanto-occipital porque vai se articular com a primeira vértebra cervical. E notem a forma, que é um formato condilar, né? Formato elipsoide. Lembra que nós comentamos na aula de articulações que as articulações estão muito relacionadas com o tipo de superfície que articula um osso com outro.
né? Então, a articulação elipsoide, a articulação esferoide, que são os tipos de articulações sinoviais que nós vimos. Então, a face ou fóvea também, nós temos a superfície articular plana e lisa, que é a face articular superior da vértebra. Face articular superior da vértebra. E a cabeça é uma projeção esférica presa a um colo. Exemplo, a cabeça do fêmur. Então, aqui a gente tem a cabeça do fêmur, a cabeça do húmero, cabeça do rádio, cabeça da fíbula. Então, no caso aqui do osso longo, por exemplo, no caso o fêmur, nós temos várias estruturas que têm saliências ósseas que vão contribuir aí para a formação da articulação e também para a inserção de musculatura. Então, a gente tem a cabeça do fêmur, né, o côndilo medial e côndilo lateral, e os ossos que suportam muito peso. Consequentemente, por ser ossos que suportam muito peso, as superfícies são grandes e arredondadas e podem formar articulações resistentes. Aqui nós temos os processos que servem de ponto de inserção para o tecido conjuntivo. Então, nós temos as cristas, né, que são margens proeminentes de projeção alongada, como a crista do osso do quadril. Os processos também que servem de inserção para tecido conjuntivo são o epicôndilo, né, que são estruturas acima do côndilo. Nós temos epicôndilo, né, os epicôndilos tanto medial quanto lateral no fêmur, e o mesmo nós temos no húmero, aqui na vista anterior da D, que tem o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. Os processos que servem também de pontos de inserção para tecido conjuntivo são linhas. Então, nós temos a linha áspera no fêmur, mas também aqui no osso do quadril, como nós podemos observar, nós temos o ilho, o isquio e o pubis, e as linhas glúteas, né? A linha glútea anterior, posterior, que vai servir aí de inserção muscular. Nós temos nas vértebras o processo espinhoso, que são projeção pontiaguda, que são exemplos, nós temos os processos espinhosos das vértebras. O trocânter é uma estrutura exclusiva do fêmur. Então, é uma projeção muito grande, que exemplo, nós temos o trocânter maior e o trocânter menor do fêmur. O tubérculo também serve de inserção, né? E nós temos o tubérculo maior do húmero, e a tuberosidade, né? Nós temos também aqui a tuberosidade isquiática. Os alvéolos nós temos aqui que vão ajudar a fixação dos dentes. Nós temos os alvéolos tanto na maxila como na mandíbula, né? Que vai ocorrer o encaixe aí dos alvéolos dentários. A cavidade é uma depressão numa estrutura anatômica, que é a cavidade acetabular. Então, aqui nós temos a cavidade do osso do quadril, que é o acetábulo, e a cavidade glenoidal. Então, aqui vai se articular a cabeça do fêmur e a cabeça do húmero. A faceta ou fóvea, né? A faceta ou fóvea, como vocês podem encontrar, é uma área plana e lisa onde um osso se articula com o outro. Então, aqui nós temos a faceta articular para as costelas, que se encontram principalmente na região torácica da coluna vertebral, que é uma característica que auxilia a diagnosticar qual vértebra é, que tipo de vértebra é.
Então aqui nós temos as costelas, né? As costelas que vão se articular aqui na faceta ou fóvea costal. Um outro acidente ósseo, nós temos o processo, o malelo, que é um processo arredondado, a semelhança de martelo, que é o malelo medial. Então aqui a gente tem um malelo lateral, lembrando que a fíbula é um osso lateral e a tíbia é um osso medial, malelo medial, né? Para lembrar disso, tem que lembrar bem da posição anatômica, a sua relação da estrutura com o plano sagital mediano, né? Lembrando que o malelo lateral está mais afastado do plano mediano e o malelo medial mais próximo ao plano sagital mediano, então é medial. A incisura é a reentrância de um osso à semelhança de um corte. Então aqui no osso do quadril nós temos a espinha isquiática aqui, que nós vamos encontrar a incisura isquiática maior e a incisura isquiática menor. E a protuberância é a projeção do osso, que é a protuberância do osso occipital. Bom, pessoal, espero que tenha contribuído. São os principais, assim, acidentes ósseos que a gente encontra mais rotineiramente, né, nos ossos, né? Eu tentei abranger algum deles, lembrando que todos, né, a maioria dos ossos, né, vão participar aí no processo de inserção muscular ou de uma articulação, participar na passagem de vaso sanguíneo, de inervação, no caso dos forames. Muito obrigada, compartilha e inscreva-se no nosso canal.